Então, vamos falar de conceito de economia, problemas fundamentais, sistema econômico, a curva de fronteira de produção, análise normativa, positiva, a interrelação da economia com as demais ciências, a divisão do estudo econômico. Esse é o capítulo 1. Tá? Então, vamos avançar. Então, na economia, lembrando, ela repousa sobre atos humanos. Por repousar sobre atos humanos, o que é isso? Atende à necessidade humana, tá? Humana em si, individual e coletiva. Por isso que ela é tratada como uma ciência social. O social vem do humano. Apesar da tendência atual ser de obter resultados cada vez mais precisos para os fenômenos econômicos, é quase impossível se fazer análise puramente fria e numérica, isolando complexas relações do homem no contexto das atividades econômicas. Porque aqui nós temos questões abstratas relacionadas ao comportamento humano, escolhas. Então, você tem criação de modelos matemáticos, porém, ela é complexa no sentido das escolhas. Ok? Então, a economia, ela econômicos é uma palavra, a etimologia é como se fosse a ciência que administra o lar. O lar aqui, na concepção, aqui naquela época, as propriedades, a atividade era agropecuária, né? Na plantação de grãos e também atividades pastoris de pequeno porte. Você tinha essa condição. Então, vamos ver aqui, ela é uma ciência social, que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre os grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Então, nós vimos que nós temos recursos para nós humanos, as nossas necessidades são ilimitadas, né? Mas nós só podemos atendê-las porque os recursos disponíveis na natureza são limitados. Então, ela estuda a escassez, a economia estuda a escassez, estuda o uso dos recursos escassos na produção de bens alternativos, estudo da forma pela qual a sociedade administra seus recursos escassos. Então, essas são as áreas que a gente tem como economia alcança. Problemas econômicos fundamentais. Então, de um lado, você tem as necessidades humanas, que, como eu falei há pouco, são ilimitadas e infinitas. Contra recursos produtivos, que são os fatores de produção, tais como recursos naturais, mão de obra, capital, estes já são limitados e finitos, portanto, escassos. Então, o problema é a escassez, a natureza limitada dos recursos na sociedade. Há uma restrição física de recursos. Está claro isso, né? Então, nós vamos ter aqui, para entender o problema econômico fundamental, três perguntas. Que e quanto produzir? Nesse caso, a sociedade deve produzir mais bens de consumo ou mais bens de capital? Quanto? Enfim, bens de consumo é consumo direto. Bens de capital são instrumentos, máquinas que permitem produzir outros bens, né? Aí você vai direcionar mais bem de consumo ou mais bem de capital e quantidade disso. Como produzir? É a questão da eficiência produtiva, capital mão de obra intensiva. Aqui também tem um modo de fazer, né? A tecnologia que é empregada. Para quem produzir? Como será distribuída a renda gerada da atividade econômica? Quais setores beneficiários? Então, para quem produzir? Qual é a clientela que vai ser objeto dessa produção? Né? Qual faixa de renda que vai alcançar? Alguma dúvida? A minha preocupação é ser acelerado e vocês não compreenderem. Então, peço, tendo alguma dúvida, me acionem para que eu volte e esclareça. Sim, diga. O seu áudio está com muito ruído, acaba atrapalhando na compreensão. O áudio está como? Tá com muito ruído. Cada vez que o senhor fala, fica fazendo uns chiados. Estranho.
Quer dizer, agora vocês estão... Quer que aumente o tom da voz? Melhora? Pode ser, pode ser. Tá? Então, talvez a fala baixa, ela mistura o som. Então, vou falar um pouco mais alto, tá bem? Ver se melhora o entendimento, ok? Muito bem. Então, mas quanto ao conteúdo até aqui, tudo tranquilo. Deu para compreender bem? Respondam. Sim, sim. Bem, ok. Então, vamos agora avaliar o sistema econômico enquanto organização econômica. A forma como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades econômicas. Então, nós temos atividades de produção, circulação, distribuição e consumo de bens, né? Então, as principais você vai ter a economia de mercado, ou dita descentralizada, ou também conhecida como capitalista. E vamos ter a economia planificada, ou centralizada, ou tipo socialista. Então, são as duas principais formas do sistema econômico. Na primeira, você divide ela em sistema de concorrência pura, onde não há interferência da figura do governo, e na segunda, há concorrência mista, com a participação do governo, com a interferência do governo. Na pura, nós temos aqui o termo laissez-faire. Laissez-faire vem do período onde nasceu o liberalismo. Se propunha, né, que o mercado resolve os problemas econômicos fundamentais, tais como o que, quanto, como e para quem produzir, como se fossem guiados por uma mão invisível, sem interferência do governo. Essa mão invisível é o mecanismo de preço que promove o equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado está entre a força de oferta, da produção, e, de outro lado, a procura, a demanda, né? Procura igual demanda. Então, laissez-faire era a proposta de que o governo não interferisse, que o mercado por si só ele conseguiria o equilíbrio. Não haveria problemas quanto ao equilíbrio. Deixa eu fazer um rápido comentário. Essa aula é de 1h15. Então, nós vamos deixar as atividades sempre serão colocadas pós-aula, e eu darei um prazo de 1 semana após, tá certo? Para que vocês tenham condição de fazê-lo, e não acumular, tá bem? Esses que estou corrigindo, vocês vão vendo as notas que estão colocadas com alguns comentários. Então, o sistema de concorrência pura, ele trata do excesso de oferta, onde há excesso de oferta, por si vai ter a escassez de demanda. Então, se há o excesso de oferta, o que acontece? Tenho lá na prateleira, vai formar estoque. Então, tem muita oferta e pouca procura, pouca demanda. Quando nós temos essa condição de excesso de oferta, o que é que acontece com os preços? Eles diminuem e vão até o equilíbrio. Então, voltando. Havendo um excesso de oferta, provoca o que com os preços? Aumento ou diminuição? Vejam e me digam. Havendo um excesso de oferta, o que acontece com os preços? Diminuir. Baixa. Também aqui no diagrama, há uma redução dos preços. O evento contrário a gente vai ver em seguida. Então, existirá concorrência entre empresas para vender bens escassos aos consumidores. Já ao contrário, se há um excesso de demanda, é porque há uma escassez de oferta. Muita procura, pouca oferta. Vai gerar o quê? Fila, né? Você vai ter uma fila de pessoas procurando por um determinado bem desejável. E o que acontece nesse sentido? Os preços sobem ou os preços descem? Sobem. Sobe, né? Então, se está faltando produto no mercado, a tendência do preço é subir. Então, existirá concorrência entre consumidores para a compra. Voltando aqui para a gente entender as perguntinhas dentro do sistema de concorrência pura. O que e quanto produzir, ele é decidido pelos consumidores. O consumidor é soberano. Então, em determinado momento, ele vai ter um encontro da oferta e da demanda.
Então, o que e quanto? Quanto é quantidade, né? Quem vai decidir são os consumidores. Como produzir? É uma questão de eficiência produtiva, resolvido no âmbito das empresas. É o modo de fazer, é a tecnologia empregada. Para quem produzir? Ele é decidido pelo mercado de fatores de produção. Quem é o mercado de fatores de produção? É a demanda e oferta dos fatores de produção, a questão distributiva. Então, aqui eu vou ter aqui os insumos, a mão de obra e o capital. Então, eles são os fatores de produção. Aqui você vê, no mercado de concorrência pura, a resposta de como produzir e quanto produzir é uma definição dos consumidores, para atender suas necessidades, satisfazer as suas necessidades. O como produzir é identificar a melhor forma de utilizar os recursos escassos de forma racional e possam, em menor gasto e menor tempo possível, você gerar esse produto ou serviço de qualidade para ter a sua margem de lucro. Para quem produzir, ele é decidido pelo mercado de fatores de produção. Então, os insumos, o capital, a mão de obra, ele vai levar, né, a clientela que você vai atender. Base filosófica do liberalismo econômico. Então, ele advoga a soberania do mercado sem a interferência do Estado. Este deve responsabilizar mais com justiça, paz, segurança e deixar o mercado resolver as suas questões fundamentais, econômicas fundamentais. Vamos lembrar que a gente comentou lá na evolução das escolas, os pensadores econômicos, quando a economia se torna ciência, né? Nós falamos da influência do liberalismo, onde tinha a mão invisível e se propunha que o próprio mercado era o condutor, né? E o Estado ele se ativesse com as questões coletivas, como coloca aqui, justiça, paz, segurança. Mas a gente vai verificar que, com o tempo, há necessidade do governo agir como moderador, regulador, porque há tanto o lado das famílias, dos consumidores querem ter uma vantagem, e quanto o lado das empresas querem ter maior lucro. Então, é um eterno conflito. É o trade-off, é um conflito de interesses. Então, tem que haver um equilíbrio de tal sorte que as empresas possam desenvolver suas atividades, ter um lucro razoável, justo, e os consumidores tenham acesso e possam comprar e atender suas necessidades. Aqui nós temos aqui um diagrama explicando concorrência pura, considerando tão somente dois agentes econômicos. Aqui está faltando, vocês estão dizendo, famílias e empresas. Aqui está faltando a figura do governo. Lá na frente a gente vai ver a figura do governo. Então, nesse sistema de concorrência pura, observem ao mercado dos fatores de produção, tá? E em cima, mercado de bens e serviços. Aqui são os produtos que são desenvolvidos, elaborados, e aqui são os insumos, a mão de obra e o capital. Então, o que é que acontece com as famílias? Eu acho que eu cheguei a comentar rapidamente, mas vou reforçar. As famílias, elas têm a mão de obra, elas ofertam a mão de obra, ofertam serviços, a mão de obra é um fator de produção. Em troca de quê? Ela vai ser remunerada, vai ter um salário, vai possibilitar fazer as aquisições de bens de consumo, né? E ela vai também adquirir do mercado de bens e serviços, vai demandar por bens e serviços. Aqui oferta a mão de obra, e aqui vocês observam que ela compra, adquire o mercado de bens e serviços. Entre um mercado e o outro, nós temos aquelas célebres perguntas que nós falamos há pouco, que é o que, quanto produzir, para quem produzir e como produzir. Já as empresas, o papel das empresas é qual é? Ela vai processar os insumos, os fatores de produção, quais sejam insumos, capital e mão de obra, vai transformar esses recursos em produtos e vai ofertá-los ao mercado de bens e serviços. Para quem? Para que as famílias venham adquiri-lo e também o governo. Ficou claro que essa posição é um fluxo que se autoalimenta, né? Ele é autoalimentado, porque à medida que as famílias vendem a sua mão de obra, recebem salário, elas compram as mercadorias e as empresas recebem e, por sua vez, vão contratar a mão de obra e assim vai havendo um ciclo
né, virtuoso, chamar assim. Mas nem tudo é perfeito. Para esse sistema, existem as críticas, que a gente vai enumerar agora. Então, primeira crítica. Será que a internet dele caiu? Com certeza. Caiu a internet? Não. Caiu, mas já voltou. Ótimo. Muito bem. Deixa eu só permitir que o Wellington entre, eu volto. Se por acaso houver alguma interferência, eu retorno, viu? Eu vou usar o mecanismo de conexão que eu tenho aqui. Mas vamos nós. Tá? Então, como é que o sindicato pode interferir no preço de um dado produto? Como é que a gente pode ver isso? Né? Então, os sindicatos têm momentos anuais de reposição de inflação e buscam que haja uma reposição maior que a inflação, e quando não chegam a um acordo, acontecem movimentos grevistas, não é isso que a gente já tem essa dinâmica. Então, voltando aqui, nós falamos da figura dos sindicatos, como influenciam os preços, né, através do aumento do salário dos trabalhadores, acaba revertendo no aumento dos preços. A segunda possibilidade de influência é quando existem monopólios e oligopólios na formação de preços de mercado. Lembrando, nós vamos trabalhar com esses conceitos mais à frente, mas eu vou dar um indicativo agora. Monopólio é um ofertante, apenas um único ofertante, para muitos demandantes, muitos que procuram aquele produto. Exemplo, energia elétrica. A Equatorial, antiga Semar, né, ela detém um monopólio, a oferta de energia elétrica nas residências, nas redes, né? As redes fora das cidades, elas são redes ainda vinculadas à Chesf e à Eletronorte, que também não deixa de ser uma forma de monopólio ou oligopólio. Oligopólios são poucas empresas ofertando e muitos demandantes. Exemplo, as operadoras de telefonia e dados, né? Você tem 5 ou 6 ofertantes. Tá? Já o governo interfere na forma de impostos, subsídios, tarifas, fixação de preços mínimos, política cambial. Mas quando você coloca um imposto, sobe o preço, ou quando você tira o imposto, que é um subsídio, você também interfere no preço. A inserção de tarifas também interfere no preço. A política salarial interfere no preço, porque se a inflação, o indicador for maior que a inflação, também interfere. E fixação de preços mínimos, uma política que a gente vai também ver mais à frente. E a política cambial, sobretudo, é a variação de moeda doméstica, frente às moedas estrangeiras. Então, você tem esses fatores que influenciam. Outras críticas, o mercado sozinho não promove perfeita alocação de recursos. A produção e consumo de determinados bens e serviços pode produzir efeitos colaterais, chamados externalidades. Além disso, existem bens públicos disponibilizados pelo governo. Então, aí a figura do governo. O mercado sozinho não promove perfeita distribuição de renda, pois as empresas estão procurando a obtenção do máximo lucro e não questões distributivas. Sim. O seu computador não está aparecendo aqui para gente. As telas que eu estou falando não estão aparecendo? Não. Rapidamente, o que eu falei para vocês foram esses 3 indicativos, né, que interferem, são críticas que interferem no preço. Aqui nós falamos que o mercado não faz sozinho, e quando faz, tem algumas coisas que geram efeitos colaterais, que são conhecidos como externalidades. Nós vamos trabalhar também esse conceito de externalidade na frente. O mercado sozinho não promove a perfeita distribuição de renda, porque as empresas estão brigando pelo lucro, então aqui tem a figura do governo. Então, essas críticas na concorrência pura justificam a atuação do governo para complementar a iniciativa privada e regular os mercados. Há muitos mercados, entretanto, que comportam-se como um sistema de concorrência pura. Exemplo,
hortifrutigranjeiro. Aqui, hortaliças, frutas e a parte de granjas, né? Então, aqui são pequenos produtores, que têm uma quantidade muito grande de ofertantes, para uma quantidade muito grande de demandantes. Você imagina uma feira no bairro, as barracas não são de produtores, os próprios produtores que plantam e vão vender seu produto, e nós, consumidores, vamos lá, porque é natural, né? É fresco e mais barato que se você fosse comprar em outros locais de venda. Então, aqui é o exemplo do hortifrutigranjeiro como mercado de concorrência pura. Outro exemplo que eu costumo destacar é a questão da padaria, o pão francês. Você tem uma quantidade grande de ofertantes de padarias em vários locais e também uma grande quantidade de consumidores. Então, você também tem aqui a figura da concorrência pura. Tá? Dúvidas até aqui? Posso prosseguir? Muito bem. Vamos falar agora do sistema de mercado misto, tá? Onde o papel do governo ele aparece nesse sistema. A predominância é próxima da concorrência pura, no período de século XVIII e XIX, próxima à concorrência pura. No século XX, ele não garante a economia sozinho, ele procura esse termo pleno emprego dos seus recursos. Você admite um cenário no qual todas as máquinas estão trabalhando a plena carga, todos os turnos, não há ociosidade, todas as pessoas, todos estão sendo empregados, são remunerados, consomem. Então, é um cenário desejável, mas, na realidade, ele não... ou chega bem próximo de acontecer, né? Próximo de ser 100%, mas não chega a tanto. É o que se espera que o mercado opere, mas ele não opera sozinho para chegar ao pleno emprego. Então, ele necessita uma participação do setor público. Aí, de que maneira? Então, a atuação do setor público, do governo, é o objetivo de evitar distorções alocativas e distributivas. Ou seja, na hora que eu vou alocar o recurso, eu vou direcionar o recurso, alocativo é o direcionamento do recurso. Você vai direcionar de forma mais racional e mais rentável, o resultado seja mais positivo. E também que seja distributivo, ou seja, alcancem todos. Né? Para que isso aconteça, o governo vai agir sobre a formação de preços via impostos. Vai complementar a iniciativa privada em espaços que não são cobertos. Eu volto já para explicar isso. Fornecimento de serviços públicos, fornecimento de bens públicos, compra de bens e serviços do setor privado. Então, a concepção da economia é que o governo ficasse afeto a atividades coletivas, como segurança, saúde, educação. Ocorre que na história recente, ou seja, nos últimos... aí já vão 100 anos a 70 anos, nós tivemos duas grandes guerras mundiais, onde os locais que houveram esse conflito foram destruídos. E para recuperar a atividade, havia um grande número de pessoas aleijadas, de órfãos, a infraestrutura local foi totalmente destruída em termos de estradas, pontes, ferrovias, as indústrias também totalmente destruídas, enfim. Não havia poupança, recursos suficientes da área da iniciativa privada para suprir esses espaços. Então, o governo foi acionado, a figura do Estado foi acionada e começou a atuar em áreas que antes ele não atuava. Por exemplo, construção das estradas, siderurgia, telefonia, enfim, algumas áreas bem específicas. Passados esses 50 anos, 70 anos, a partir dos anos 90, se identificou que a figura não cabia mais o Estado ter atividades estatizadas, então ele privatizou. Então, nós temos aqui bem claro esse aspecto, com a privatização do sistema telefônico em 1998, você tem a privatização de companhia de mineração, como a Vale do Rio Doce, ferrovias, algumas estradas, portos. Então, todo esse processo de
privatização é que o Estado sai dessas áreas e a iniciativa privada entra remunerando o Estado, pagando o Estado direciona esse recurso para outras ações. Ficou claro? Então, nós estamos falando até agora da uma economia descentralizada, também conhecida como a capitalista. A partir de agora, vamos fazer menção à economia centralizada, ou socialista ou comunista. Ela parte da presunção de um órgão central de planejamento que decide como forma os problemas econômicos fundamentais. É o Estado que decide, não é o mercado. Então, os meios de produção, matéria-prima, imóveis e capitais, o Estado se apropria e ele converte em meio de sobrevivência para os indivíduos. Não tem meio monetário aqui, então você não sai para comprar o pão, você recebe o pão ou uma ficha, né, uma fila. Então, na economia centralizada, o processo produtivo, os preços representam apenas recursos contábeis e permitem o controle da eficiência das empresas. Como eu falei, não há moeda, há o registro. A distribuição do produto, os preços dos bens são determinados pelo governo. O governo que vai definir o preço. Tá? Repartição do lucro. O governo também faz investimento na empresa e o restante é dividido entre os seus trabalhadores e acionistas. O caso aqui fica mais a nível da própria administração central. Então, uma comparação aqui, nós temos um quadro comparativo, né? Uma síntese dessas condições. De um lado, você vê que um é regido pelo mercado, né? E o outro é regido de forma centralizada, um planejamento. A propriedade no sistema descentralizado ou capitalista, ela é privada. Já no sistema socialista ou comunista, a propriedade é pública. Os problemas econômicos fundamentais no capitalista é resolvido pelo mercado. No centralizado, no socialista comunista, é resolvido pelo órgão central. No primeiro mercado, há uma maior eficiência alocativa, ou seja, há um melhor direcionamento dos recursos. Já no socialista e no comunista, há uma melhor eficiência na distribuição. Todos recebem. Então, ficou claro aqui para vocês essa percepção de que seja num regime capitalista e que seja num regime socialista. Então, na nossa atualidade, nós temos o quê? A partir de 1997, o regime comunista, socialista do bloco soviético, ele muda, né? Ele começa a sai dessas regras de centralização e parte, claro, o capitalismo. Isso vem evoluindo desde então. Também nessa época começa a ter uma movimentação também da China. Só que a China ela ainda tem uma participação da figura do governo, do partido que domina, muito forte, mas as diretrizes são da iniciativa privada. Você tem várias empresas, tem bolsa de valores, enfim, há uma evolução nesse sentido. De outro lado, você tem a percepção de poucos países que ainda perseveram com o meio socialista ou comunista. É o caso de Cuba, é o caso da Coreia do Norte, recentemente a Venezuela, nos últimos 5 anos, também está enveredando para esse processo. Nós estamos assistindo a Argentina estatizar mercados que antes não estavam, a população está se rebelando, né? Então, grande parte do mundo optou pelo sistema capitalista. Há uma reprodução do capital, o capital ele acumula, ele centraliza, ele expande, né? E de outra sorte, você vê esses pequenos países com muita dificuldade para se manter nos seus regimes econômicos. Dúvidas? Posso prosseguir? Posso? Muito bem. Então, vamos falar agora sobre um outro aspecto, um outro assunto, a chamada curva fronteira de possibilidade de produção. Então, vocês vão ver aqui um gráfico, aí está ele. Então, imaginemos que eu tenho 2 produtos, o produto X e o produto Y. Tá? São 2 produtos, vamos simplificar, como se eu fosse consumir 2 produtos. E eu tenho uma dada renda, está aqui,
que é o meu limitador de consumo. Tá vendo essa linha? É uma curva, então, é a curva fronteira de possibilidade de produção, tá certo? Então, em função, eu só posso consumir até o limite da minha renda. No caso de consumidor, pessoa física, no caso de pessoa jurídica, é o caixa, o orçamento da empresa, no caso do setor público, também é o orçamento do órgão. Então, sempre você vai trabalhar para consumir dentro de um limite. É esse limite que é posto aqui. Então, a curva de proximidade de produção mostra o trade-off da sociedade, o grande conflito da sociedade. Então, tem um problema. Ou seja, eu quero obter alguma coisa e está sujeito a abrir mão de outra. Então, se eu tenho uma dada renda, eu tenho uma quantidade de X e uma quantidade de Y. Se eu quiser aumentar a quantidade de Y, necessariamente eu vou ter que abrir mão de X, porque eu tenho a limitação, ela é em função do que eu tenho de renda, né, no limite. Então, aqui é uma razão da concavidade. Então, esse aspecto, esse conceito trade-off é sempre o conflito. Né? Você tem um problema e você vai buscar uma solução para resolver. Tá bem? Aqui eu tenho a questão da lei, a concavidade. Essa concavidade ela tem uma lei de custos e oportunidades crescentes devido à inflexibilidade dos custos. Então, dadas como inalteradas as capacidades tecnológicas de produção da economia, e estando no sistema a operar níveis de pleno emprego, lembrando, a capacidade otimizada, não há ociosidade, a obtenção de quantidades adicionais na determinada classe de produto implica necessariamente na redução de classes de outro. Então, se eu quiser aumentar, eu preciso diminuir no outro. Né? Então, eu vou ter que optar entre fazer isso. Como é que isso funcionaria para uma empresa? Então, vamos admitir que aqui eu produzo as geladeiras, a parte X, e aqui eu produzo fogão, um exemplo, a minha linha branca. Eu quero ampliar o número de encomendas de geladeira, subiu. O que é que vai acontecer? Então, eu vou reduzir o número de fogão. Tá? Isso no âmbito da empresa. Estou dando só como um exemplo, tá? Seguindo esse raciocínio. Então, em resposta às constantes reduções impostas à classe que estará sendo sacrificada, serão obtidas quantidades adicionais cada vez menos expressivas. Tá? De forma que a produção está sendo aumentada devido à relativa progressiva inflexibilidade dos recursos disponíveis em uso. Então, não tem como fazer diferente. Então observem aqui que tudo que está abaixo da curva eu posso combinar, são fatores que eu posso combinar. Então, o máximo que pode ser produzido ou consumido está em cima da própria curva. Aqui é o ponto de máximo. Ponto máximo de B, ponto máximo de C. O que está aqui abaixo, o A, ele está sendo uma forma ociosa. E o D está fora do nosso alcance, que é o meu limite aqui, na curva. Fora da curva está fora do meu alcance. Então, vejamos. Bem a capacidade ociosa, uma ineficiência, e o ponto A. Né? Então, custo de oportunidade é zero, pois não é necessário sacrifício. Aqui eu não preciso sacrificar, tirar de alguém para me movimentar, porque aqui eu tenho folga, estou bem abaixo da curva. Tá? B e C, não há mais como produzir. O evento, você está com as combinações num nível eficiente, está no pleno emprego. Aqui você está na situação máxima. Então, você está tirando o maior proveito. Então, para mexer aqui, necessariamente, se eu quiser ampliar aqui, eu vou ter que diminuir a quantidade aqui. Observem que a relação sempre do ponto, ela está num eixo e outro eixo. Então, se eu quiser mexer esse B, ele quiser subir aqui na curva, ele vai subir. Mas, de certa forma, vai reduzir a quantidade do outro embaixo. Tá? E o D, aquilo que eu falamos, que está fora da nossa ação. A não ser que haja uma expansão de renda e a curva, ela avance, se desloque para frente, à direita, e você vai ter uma condição de colocar, como a gente vai ver agora. Há um deslocamento positivo, né? Você houve um efeito e houve uma mudança dessa curva para alcançar até o nível D. Como também pode haver um deslocamento negativo.
Se o deslocamento for positivo, ele vai se deslocar à direita. Observem que a quantidade ela vai crescer na medida que vai evoluindo à direita. Se houver um movimento contrário à esquerda, vai diminuir a quantidade. Tá? Então, vamos ver isso mais aqui, a mesma forma que eu comentei com vocês, as quantidades aqui. Se houver um avanço à direita, amplia as quantidades. Se for à esquerda, diminui as quantidades. Então, ele faz aqui a questão numérica para mostrar que a redução é feita. Deu para compreender? Nós vamos voltar a isso de várias formas. Essas curvas vão ganhar outros nomes. Ela quer aqui a CPT, lá na frente vai ser isocusto, isoquanta. Nós vamos ver, e o princípio é o mesmo. Você está sempre limitado. Você tem sempre um orçamento, uma renda que limita, e você vai fazer as escolhas. Você vai priorizar as escolhas em função da satisfação, do seu nível de satisfação, que nós vamos ver já já, é chamado utilidade, a figura da utilidade na economia. Posso prosseguir? Alguma dúvida? Oi? Alguém me dá, né? Então, vamos falar um pouquinho agora da análise positiva, da análise normativa. Na análise positiva, se considera os fatos descritivos como o mundo é. Tá? Por exemplo, uma redução da taxa de crescimento da quantidade de moeda reduziria também a taxa de inflação. Então, essa aqui é uma situação que está acontecendo. Tá? A normativa, ela é prescritiva, como o mundo deveria ser. Então, ele coloca como exemplo, o Banco Central deveria reduzir a quantidade de moeda, né, como uma forma de formulação de políticas. Então, o que eu quero comentar com vocês? Então, no aspecto positivo, é o fato real, concreto. O aspecto normativo é aquela que a gente prevê numa regra, uma norma e, possivelmente, numa lei. Então, quando eu coloco uma lei, tá certo? Que você não deve fazer uma ação, se você fizer aquela ação, você possivelmente será punido, você está numa análise normativa. Já na análise positiva é que já aconteceu, tá? Isso sob o ponto de vista econômico. Então, aqui no aspecto econômico, nós temos aqui a realidade do aspecto material do objeto, tem o aspecto social quando se trata de pessoas, demográfico também habitantes, histórico, político, né, e geográfico. Certo? Vamos falar agora a divisão do estudo econômico. Nós estamos falando até então uma breve contextualização e agora vamos conversar sobre microeconomia. Trata do ramo da economia que estuda o funcionamento do mercado de um determinado produto ou grupo de produtos. Ou seja, comportamento de compradores, consumidores e vendedores, produtores de tais bens. Estuda o comportamento de consumidores e produtores do mercado de qual interagem. Preocupa-se com a interação dos preços, das quantidades de mercados específicos. Exemplo, evolução dos preços internacionais do café brasileiro, nível de vendas de varejo numa capital. Então, isso aqui tudo se trata de microeconomia. Então, a microeconomia é entre muros. Eu comentei com vocês, são relações de consumo, de empresas, nós vamos ver mercados, tudo dentro do contexto de microeconomia. A evolução da oferta, da demanda, equilíbrio, tá? Isso tudo agora nós vamos ver nessa fase. Macroeconomia. A macroeconomia, então, microeconomia nós vamos ver no primeiro período, primeiro bimestre, junto com macroeconomia. No segundo bimestre, nós vamos ter a questão do direito econômico, tá? Em função dos conceitos que vocês viram, desenvolver a nossa fala nas questões do direito econômico. Na macroeconomia, é a teoria econômica que estuda o funcionamento como um todo, procurando identificar e medir as variáveis agregadas e determina o volume da produção total, crescimento econômico, nível de emprego, nível geral de preços, inflação, nível econômico, bem como a inserção do mesmo na economia mundial. Outro aspecto que vai ser estudado, desenvolvimento econômico, ele trata de modelos que levam à elevação do padrão de vida, bem-estar da coletividade, questões estruturais do caso, exemplo, crescimento da renda per capita, distribuição de renda e evolução tecnológica. Economia internacional, ela trata das relações entre países, transações de bens, comércio, taxa de câmbio. Muito bem.
aqui é uma introdução. Vamos falar agora da parte de microeconomia. Os fundamentos da microeconomia, análise de demanda do mercado, análise de oferta e equilíbrio. Então, nós vimos a microeconomia, ela vai tratar do comportamento das famílias, que são os consumidores, das empresas, que são as firmas, dos mercados específicos que operam. Ela analisa a formação de preço no mercado, né, em dois aspectos. Mercado de bens e serviços é uma remuneração de preços de bens e serviços. Mercado de fator de produção remunera salários, juros, aluguéis e lucro. Ceteris paribus é um termo latim e que quer dizer outras coisas sendo iguais, ou tudo ou mais constante. É utilizada para lembrar todas as variáveis e não aquela que está sendo estudada, são mantidas constantes. Então, a gente tem um determinado problema, um conjunto de variáveis. Você desloca duas variáveis e vai analisando, admitindo que as demais estejam constantes. Elas não vão afetar a sua análise. Analisar o mercado isoladamente e supor que os demais estejam constantes. Verifica que as variáveis isoladas, independentes dos efeitos variáveis. Exemplo, preço sobre a procura de um determinado bem. Preço sobre a procura de um determinado bem. As outras variáveis, quais, renda do consumidor, gosto, preferências, elas vão ficar ceteris paribus, ou seja, constantes. Ok? Tranquilo? Posso prosseguir? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de demanda. Demanda é igual a procura. É a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um dado período de tempo. Então, a demanda não representa a compra efetivada, mas a intenção de comprar a dados preços, é o desejo. A escala de demanda indica a quantidade que o consumidor pode adquirir dadas as alternativas de preços de bens e serviços. Então, vamos ver aqui os fundamentos da teoria da demanda. Ela se baseia na teoria do valor-utilidade. Tá? Nós vamos explicar o que vem a ser utilidade. Utilidade é uma unidade que você mensura grau de satisfação ao consumir determinado bem ou serviço. Então, vamos admitir a seguinte hipótese. Eu tenho sede. E se eu graduar de 0 a 10, à medida que eu for tomando um copo d'água. Então, o primeiro copo d'água, se eu estou com muita sede, possivelmente a graduação vai ser máxima, 10. Mas no terceiro copo de água, eu devo já estar saturado, cheio. Então, a minha graduação possivelmente será baixa, 0 ou 1. Compreendido? Então, você vai dar notas, vai estabelecer valores para mensurar o seu grau de satisfação frente ao consumo de um dado bem. Tá certo? Então, voltando. Dada uma renda, o consumidor vai demandar bem um serviço, dados os preços de mercado, ele vai maximizar a utilidade, né, pelo grau de satisfação, atribui o bem e o serviço. Então, nós temos, dentro desse aspecto da utilidade, a utilidade total e a utilidade marginal. A utilidade total, ela aumenta quanto maior a quantidade consumida do bem. É o somatório das utilidades mensuradas. Já a marginal é quando há uma adicional, né, obtida pelo consumo de mais de uma unidade do bem. Ela pode também ser decrescente à medida que você vá se saturando, vá sendo realizado, satisfeito. Então, nós vamos ter a oportunidade de fazer um exercício matemático para compreender bem esses conceitos. É bem simples. Nós agimos de forma intuitiva. Você não tendo conhecimento da existência desse estudo, você acaba decidindo, escolhendo, né, de uma maneira intuitiva, para a sua vivência, empiricamente. Então, aqui nós temos aqui uma fórmula da utilidade total e da utilidade marginal. A utilidade marginal é a variação da utilidade total dividida pela variação das quantidades. Né? Você vai ter aqui o gráfico, onde representa a utilidade total e aqui a utilidade marginal. Existe um exemplo do paradoxo da água e do diamante na utilidade marginal. Por que a água, sendo mais necessária e tão barata, e o diamante supérfluo tem preço tão elevado? De um lado, você tem a água, grande utilidade total, baixa utilidade marginal, e não há variação, é encontrada em abundância.
E o diamante, ao contrário, uma grande utilidade marginal, porque é a grande variação, e ele é escasso, né? Ele é raro. Então, você tem esse paradoxo aqui, nessa condição, essa diferença. Na análise da demanda, então, nós vimos que demanda é a procura por um determinado bem. Então, vamos admitir que você vá estudar a procura de um determinado bem. Eu desejo comprar um relógio. Estou com o meu relógio está velhinho, quero trocar o relógio. Então, eu vou verificar quais itens vão influenciar minha decisão de compra. O primeiro, riqueza. Vocês estão acompanhando comigo, né? A riqueza. Eu tenho riqueza, renda suficiente para comprar aquele tipo de relógio, aquela especificação que eu desejo, aquelas qualificações que ele tem. Segundo, eu vou verificar o preço dele. Se o preço está dentro das minhas expectativas. Vou verificar o preço de outros bens equivalentes, ou outras marcas. Vou verificar fatores climáticos, sazonais. Então, se o bem que eu vou adquirir, por exemplo, se eu quisesse consumir sorvete, eu estou um baita frio, né? Climático sazonal. Então, estou colocando uma situação adversa. Estou num momento frio, onde eu não tenho sede em constância. Então, o que é que eu faço? Nós temos aqui uma procura menor nesse período sazonal. De outro lado, se fosse verão, sol a pino, sede, então esse sorvete ele vai ter uma oferta menor e o preço deve subir. Então, você vê que há produtos que os fatores climáticos e sazonais interferem, acabam influenciando a demanda, a quantidade procurada. Propaganda é outro, a propaganda influencia também a demanda, hábitos, gostos, preferências dos consumidores, expectativas sobre o futuro, facilidade de crédito, disponibilidade de taxa de juros e prazo. Expectativas sobre o futuro é que se eu tenho uma perspectiva favorável, uma renda assegurada, trabalho, emprego certo, eu posso assumir um compromisso de maior tempo de pagamento de parcela, parcelar uma compra de um bem. Então, eu tenho uma expectativa positiva do futuro. Agora, se eu não tiver uma expectativa positiva do futuro, a escolha será suspender a aquisição e deixar para um outro momento. A facilidade do crédito também ela influencia a procura. Se o crédito você tem facilidade para comprar, ou seja, estão ofertando um preço interessante, dividindo em várias parcelas, o juro é baixo, então tudo isso acaba atraindo, você vai ter. Então, essas são as variáveis que afetam a demanda. Aqui, ela é convertida numa equação, tá? Aqui é a função geral da demanda. Você tem quantidade procurada, preço do bem, preço de bens substitutos ou concorrentes, aqui você vai ter bens substitutos, também você vai verificar o preço de um determinado bem está alto, então vou ver, tem um substituto, então vou optar pelo substituto. Bens complementares, renda, sua renda é factível, o seu gosto, o seu hábito, sua preferência. Então, tudo isso aqui acaba, e considerando aquela hipótese dos ceteris paribus, né? Você vai considerar que elas sejam constantes, não interferem nas demais. Aqui nós temos a função convencional, a quantidade em função do preço, né? Você tem que ter substitutos, complementares, renda e gostos. A lei geral de demanda considera tudo mais constante, ceteris paribus, a quantidade demandada de um bem ou serviço varia na relação inversa de seu produto, seu preço. Então, aqui, a quantidade procurada, ela varia em relação inversa ao seu preço. Aí eu pergunto a vocês, o que acontece se o preço sobe? O que acontece com a quantidade? É uma relação inversa. Quem pode me ajudar? Pode repetir, por favor? Vamos lá. A lei geral da demanda, ela trata que é uma relação inversa entre a quantidade demandada e preço. Se o preço sobe, o que acontece com as quantidades? Vamos lá, é simples.
Elas ficam mais difíceis de se conseguir? Sim, não. Se o preço sobe, você vai fazer o quê? Você vai diminuir a quantidade, não é uma relação inversa. Né? Se um sobe, o outro necessariamente desce. Se um desce, o outro sobe. Compreenderam? É uma relação inversa. Então, se o preço sobe, as quantidades serão menores. As pessoas deixam de comprar, né? Procurar. E, se o preço desce, o que acontece com a quantidade demandada? O preço baixou. O que acontece? As pessoas procuram mais, não procuram? Compreenderam? Vou repetir novamente. Lei geral da demanda. É uma relação inversa entre as quantidades demandadas e seus preços. Então, se o preço sobe, a quantidade demandada baixa. Se o preço baixa, a quantidade demandada sobe. Ok? Ficou claro? Vamos em frente. Vamos ver um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Tá? Temos aqui o efeito preço, aí efeito substituição, efeito renda. Então, há uma relação da quantidade demandada e o preço do próprio bem. Então, o efeito substituição, o bem fica mais barato relativamente aos concorrentes, fazendo que a quantidade demandada aumente. Certo? Então, o que é que houve com o preço? O preço baixou, então subiu a quantidade demandada. Efeito renda, com a queda do preço, o poder aquisitivo do consumidor aumenta e a quantidade demandada do bem deve aumentar. Então, vamos lá. Houve a queda do preço, eu consumia. Acontecem duas coisas que podem acontecer com a queda do preço. Vamos admitir que você consumia por mês, hipoteticamente, 10 quilos de carne, uma hipótese. Eu gastava o equivalente a 10 reais, um quilo, R$1. Só para ter um exemplo. Tá. Então, o que aconteceu? O preço da carne caiu para 50 centavos. Então, eu vou agora poder, os meus 10 quilos que eu consumo, eles representam 5 reais. Vão restar agora dos 10 reais que eu gastava anteriormente, 5. Meu poder de compra aumentou. Aumentou meu poder de compra? Eu posso comprar mais carne, então faço, ou posso direcionar esse recurso para a compra de um outro bem. Mas meu poder de compra aumentou. Compreenderam? Feedback, sim. Tem alguém comigo? Sim. Sim, sim. Me responda. Ah, me salvem. Parece que eu estou sozinho. Quando pergunto, me respondam. Tá bem? Por favor. Então, nessa questão aqui, você vê que a importância dessa expectativa de entendimento. Como eu comentei, muitas dessas questões você acaba fazendo de forma instintiva, mas na hora que você tem o conhecimento, você para um pouquinho para pensar. Tá bem? Então, vamos lá avançar um pouquinho. Nenhuma dúvida até aqui? A gente vai exercitar, vai ter um aspecto para poder fazer com que isso fique mais garantido. Então, na demanda, existem 4 formas de você representar a demanda. A primeira forma é aquele conceito da lei geral. A segunda forma é a função, que vocês viram, tá certo? Que é a equação. A terceira, agora você tem um gráfico, tá? Que está representando aqui a demanda, tá? Forma ceteris paribus. Aqui ele está colocando o preço de um bem e embaixo a quantidade desse bem. Tá? Então, há uma evolução dos preços e uma evolução das quantidades. Certo? E aqui você observa, olha, quanto menor o preço, estou aqui, maior é a quantidade. Se o preço sobe, o que acontece com a quantidade? Dá para visualizar? Dá, não dá? Olha, anteriormente eu tinha 20 livros, gastava 20 reais aqui. Agora eu vou ter 80, eu só vou consumir 5 livros. Tá bem? Então, aqui uma relação que mostra que inclina para baixo. Bem substituto, é o consumo de um bem, né, e substitui o de outro. Tá? Dois são substitutos, como mantido constante, o preço deles aumenta e a demanda do outro cai. Então, exemplo, tem manteiga e margarina. E vai ter outros exemplos aqui, as carnes, né? Você vai optar por um tipo de carne, um tipo de bebida, um tipo de refrigerante. Então, você acaba substituindo ele por outro, certo? Mas a finalidade é a mesma.
Depois nós temos os bens complementares, são bens consumidos em conjunto. Então, você tem que o aumento de um preço de um eleva à redução da demanda de outro. Exemplo, se o preço do computador aumentou, ele levou à redução da demanda por software, pacotes. Se o preço do computador baixou, então a tendência é aumentar a procura por pacotes. Então, estão correlacionados. Tá? Aqui, exemplo, ó, camisa social e gravata. Então, está correlacionado. Se eu comprar a camisa social e uma gravata para usar um terno, né, você vai ter que ter essa correlação. Se a camisa estiver muito cara, você provavelmente vai evitar a gravata. Mas se a camisa estiver barata, você vai comprar a gravata. Aqui, pneu e câmara. Né? Quando existir pneu e câmara, você também, a correlação. Pão e manteiga. Né? Sapato e meia. Gasolina e automóvel. Então, são bens complementares. Você fez ali uma classificação considerando as quantidades, a procura, né, a demanda por quantidades. Você tem bens substitutos e bens complementares. Agora, vamos fazer aqui uma classificação considerando a demanda sobre o aspecto de renda. Tem 3 situações. A primeira, considera o bem normal, tudo mais constante, ceteris paribus, quando há um aumento da renda e ela provoca um aumento na quantidade demandada do bem. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, a sua renda aumentou, então eu consumi a carne, uma quantidade de carne, e eu acabo optando por consumir mais carne. Então, nesse caso, o bem é normal. Né? Então, aumentou minha renda, eu consumi, aumentou proporcionalmente o meu consumo. Bem inferior, tudo mais constante, o aumento da renda provoca uma diminuição na quantidade demandada do bem. Aqui é o efeito contrário. Eu andava de ônibus, tá? Minha renda aumentou, eu passei a andar menos de ônibus, ou não passei a deixar de andar de ônibus, agora eu vou de Uber, por exemplo. Tá? Ou eu consumia carne de segunda, agora eu deixei de consumir carne de segunda e passei a consumir carne de primeira, ou outro tipo de carne. Então, tá claro? Então, bem normal é quando você amplia na mesma proporção o consumo. O bem inferior é quando você deixa de consumir. Sua renda aumentou e você muda de hábito. E o consumo saciado é se a renda aumentar, você também não aumentará a demanda do seu consumo. Isso acontece com bens de alimentos básicos, como açúcar, sal e arroz. Então, sua renda aumentou, mas para esses tipos de bens você vai continuar consumindo tal qual consumia antes, ou até menos, tá, do que era antes. Aqui tem os gráficos, né, bem normal, bem inferior, bem saciado. Há uma relação de demanda com hábitos, preferências e gostos. Você já sabe que a propaganda ela acaba nos influenciando, não deixando como manipulado, mas influenciando. Tá? Aqui novamente, pega e coloca. Curva de demanda de mercado. Então, você tem a curva de demanda de mercado é o somatório das curvas de demandas individuais. Ao exemplo aqui, você tem uma curva de demanda do A, 200, tem uma turma do B, 400. Então, o que vai acontecer com a de mercado? Vai ser o somatório, 600. Repetir, 200 mais 400, 600. Então, converteu o somatório das curvas individuais. Tá? Eu vou parar aqui, né, porque você vai ter agora um intervalo e iniciar a outra disciplina. Então, nós estamos na página 67. Vou desenvolver uma tarefa para colocar para vocês em 2 dias e dou até a outra semana para vocês responderem. Dúvidas? Por favor, se tiver alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, vocês podem me acionar via Zap ou via e-mail, tá certo? Ou através de alguma mensagem na própria plataforma. Tá bem? Vamos combinar assim? Certo? A chamada, vou pedir que vocês colocassem aqui no Zap, mas como entrou nova caiu, né?
eu vou considerar, tem 31 pessoas. Nós somos 30 e... Só um minuto, por favor. Está como 36 pessoas. Eu vou considerar aqui, quem colocou, eu vou verificar aqui eu peço para vocês rigor na presença, viu? Para que a gente possa evoluir. Então, muito obrigado, uma boa tarde. Nenhuma dúvida? Podemos nos despedir? Professor, você vai mandar esse slide na plataforma? O material que eu falei hoje está na plataforma, tá? Você vai lá, vai ver slides e microeconomia. E vou passar a segunda tarefa. Atenção, a primeira tarefa foi prorrogada para o dia 30. Muita gente ainda não tinha postado, então não percam a oportunidade. É muito bom para o aprendizado, a tarefa, a atividade, e também vocês saem em vantagem na hora da avaliação final, né? A avaliação do bimestre. Então, não deixem de fazer as tarefas. Ok? Dúvidas? Ok, professor. Tudo certo? Eu sempre vou colocar o link na manhã do dia da aula, tá certo? O link é o mesmo. Eu não vou mudar o link. A gente vai permanecer o mesmo acesso, tá bem? E aí vocês podem colocar lá no computador, no celular, para acessar rapidamente, tá bom? Sugiro que gravem ele. E, por favor, qualquer coisa, me acione. Uma boa tarde a todos.